Boa noite. Lá vamos nós para mais uma live para falar um pouco hoje sobre o tema corpo. Aguardando as pessoas e vamos falar mais um pouco. Introduzindo aqui esse tema, falando sobre corpo. Eu sou terapeuta neo-hachiana, terapeuta que segue a abordagem com a psicanálise, a formação em psicanálise e a terapia corporal. Reich foi um pioneiro, aquele que falou sobre o corpo e suas emoções, seguidor do Freud. Foi o primeiro a nos dar a informação de que o corpo ele expressa as nossas emoções. Então, é sobre isso que falaremos hoje. A nossa chamada diz sobre o corpo, o quanto ele denuncia as tensões. O que eu percebo é o quanto falta de conhecimento. Patrícia chegando. Oi, minha linda. Que bom que você está aqui. Hoje eu estou falando sobre corpo, sobre as tensões que a gente armazena e não se dá conta desse processo. As tensões que ficam no corpo. E o quanto falta consciência. Então, muitas pessoas olham para o corpo como uma ameaça, o corpo como um inimigo que nos coloca em risco o tempo todo. E então eu estou aqui para falar disso hoje, que o corpo ele revela toda a nossa história. As pessoas falam que emoções são abstratas. A emoção não é abstrata, o corpo conta das nossas emoções. Então, por isso somos todos diferentes. Mantemos registros corporais que expressam as nossas emoções. E no dia a dia, com as tensões, com a correria, aqui no Ocidente, nós não temos tempo para olhar aqui para baixo. Então, a gente está sempre correndo com estresse diário, mais em ter do que ser, não se tem tempo para se ver. Então nós vamos armazenando tensões e o corpo vai revelando todas as tensões. Então é importante despertar essa consciência, né? O que teu corpo está dizendo para você? O corpo não é um inimigo que nos coloca em risco o tempo todo. O corpo é um grande amigo, o corpo é um grande aliado que ele mostra através das doenças ou através dos sintomas aquilo que está em desequilíbrio no nosso emocional. Então ele dá um alerta, faz uma chamada de atenção para a gente despertar essa consciência. Isso é muito importante, que eu tenho visto muito a queixa das pessoas, assim, até com medo do próprio corpo. Porque eu vi um caso, porque olha para fora, né? Como eu tenho dito muitas vezes, tenho visto caso de doença, casos de pessoas que desenvolveram isto, aquilo. Então, a primeira questão na conscientização é olhar para o teu corpo como um grande aliado. Olhar, reconhecer as tensões. Então a gente vai tensionando e uma hora essa tensão ela se concretiza. Ela somatiza, né? Então, assim, uma tensão básica, quando você está dirigindo, força o ombro, e aí outro dia você força o ombro, e observa que algumas pessoas elas já mantêm essa própria tensão e não se dão conta da emoção que ficou paralisada ali. A tensão do volante, né? E elas vão para a vida carregando determinada tensão. Então, é importante pensar o que meu corpo está me dizendo. Aonde é a parte que mais incomoda no teu corpo? A gente sempre tem um músculo, sempre tem um lugar que tensiona e que vai chamar a atenção. Dor de cabeça, né? Então, estou ali folheando um livro e me doeu muito a cabeça. Eu continuo lendo, ou às vezes nem dá. A dor de cabeça é para dizer assim, você está cansado. Você não está conseguindo acompanhar essa leitura. Né? O que a gente faz? A gente toma uma dipirona e continua lendo. Então,
com o passar do tempo, a gente vai desrespeitando o nosso corpo. Mas vamos aprender a olhar para ele como um termômetro, um grande alerta, uma chamada de atenção que pede mudança. Então, tem uma frase que diz assim: o corpo, o sintoma é um fragmento da saúde. Então, qual é o sintoma que eu estou tendo que está me alertando que algo na minha saúde não vai bem? Se a gente faz essa leitura, a gente deixa de olhar para o corpo como uma ameaça constante e passamos a olhar para ele como um aliado. O corpo, ele revela todas as nossas emoções contidas, assim como os olhos. Os olhos são espelho da alma. Então, aquilo que a boca não ousa falar, nos olhos a gente traz o que realmente está sentindo. Então, é incoerente uma pessoa que segura tanto, como é que você está? Estou muito bem. E você vê nos olhos da pessoa que ela está triste, vê nos olhos que ela está aflita. Então, só que muitas vezes as pessoas não têm nem consciência de querer esconder o que estão sentindo. É uma negação, é não conscientização mesmo do que está sentindo. Então, nesse movimento, nessa correria diária, nós vamos nos distanciando mais de todas as nossas partes, ou seja, nós nos distanciamos de nós mesmos. Então, o corpo ele vai se organizando, ele entra num desequilíbrio para dar para a gente o farol, dizer, olha, algo aí não está funcionando bem. O que você tem que mudar no teu padrão? Então, aquela pessoa que está habituada a dirigir nessa tensão, mas ela desce do carro e continua na tensão, porque ela nem percebeu que ela está tensa. Então, que emoção que revela aqui? O meu medo. O medo de dirigir. E aí eu vou para o trabalho mantendo essa tensão. Ela vai se organizando. Então, quando você chega numa reunião, chega num lugar, você continua com aquela tensão e algo não está funcionando bem. Só que muitas vezes não se tem essa percepção. Então as emoções, elas vão se concretizando, o estresse vai se concretizando, o medo vai se concretizando, a angústia vai se concretizando e passamos a ter um padrão, né, de medo, de angústia, e que vamos colocando isso em várias situações. Então, primeira coisa a observar, os teus músculos. Os músculos estão revelando as tuas tensões, os seus padrões de tensão. Então, o ombro revela, na minha própria expressão, essa tensão no meu ombro já revela o medo. Então, observa o teu ombro, onde ele fica. Ele é um ombro relaxado? É um ombro solto? É um ombro que organiza a tensão? Tensão em que nível? Que existem níveis também, né? Então, isso nos traz a percepção de como é que a gente está funcionando. Como é que a gente está funcionando no nosso dia a dia. Então, daí a importância de ouvir o que o corpo está falando, qual a mensagem que ele está dando, qual o recurso que ele está usando para nos alertar. Então, vamos pensar, a cabeça é onde ficam nossos pensamentos, onde a gente organiza, é o nosso computador, onde a gente tem uma organização para estar no mundo. E o pescoço, tadinho, né? É o pescoço que liga a cabeça ao nosso campo emocional que está aqui, que é o nosso coração. Só que não nos damos conta disso. Então a gente vai acumulando na nuca, vai acumulando no pescoço o peso do pensar, o peso do ter que dar conta, do fazer. Sem nos darmos conta, um belo dia, travou aqui o meu pescoço. Estou com uma pressão muito alta, quer dizer, estou muito na cabeça, o corpo está contando. Tá? Estou muito aqui no pensar. Então, olha para isso para poder trabalhar. Então, se a minha cabeça está muito pesada, eu preciso relaxar, preciso ouvir a dor no meu pescoço para me soltar. Então, o corpo aliado está me dando sintoma para que eu possa me liberar, para que eu possa fazer
diferente os meus padrões. Então, olhando para o corpo dessa forma, como um sinalizador o tempo todo, como um amigo, porque ele é inteligente por si só. Ele procura todos os nossos sistemas, gente, as nossas células, os nossos músculos, os nossos nervos, os nossos órgãos. Eles estão funcionando como uma engrenagem. E o que eles querem é sobreviver saudavelmente. Nada aqui no nosso corpo está indo contra a nossa vida, contra a nossa saúde. Pelo contrário, ele vai dando sinais para que a gente esteja cada vez mais saudável, não é? Então, eu falei dos olhos agora há pouco, os olhos como espelho da alma. Os olhos revelam sentimentos, através dos olhos nós evitamos ou nos assustamos ou nos escondemos. Os olhos, eles denunciam as nossas emoções. Então, é importante também observar, estou com a vista cansada do quê? De olhar para quê? O que esse olho está dizendo? Não é? Mesmo todo o sistema aqui do ouvir, do falar, precisa ser coerente com aquilo que eu estou demonstrando, precisa ser coerente com essa ligação, essa função aqui do pescoço, de segurar, dar o apoio para o meu pensar, para que eu possa sentir. Respiração. Como é que anda a tua respiração? Respirar é o primeiro ato de vida que nós temos e é o último que a gente vai ter. Mas nesse meio do caminho, perceba a respiração. Quando eu estou com medo, eu inspiro e seguro. É uma defesa que a gente encontra, como se segurando nessa respiração eu fosse me aliviar, não é? Então eu inspiro e expiro para poder relaxar o meu ombro, aquele mesmo que ficou na tensão da direção. Então eu inspiro, olho para o meu ombro e solto, ok, eu consegui chegar no meu destino. Agora eu vou soltar um pouco, eu vou relaxar. E aí a gente vai ouvindo um pouco. O ato de inspirar. Cada vez que nós inspiramos, levamos células novas, vida nova para todas as nossas para as nossas células, todas essas moléculas novas irrigam não só o nosso pulmão, irrigam o nosso sangue, coração, estabilizamos. A respiração é o que nutre, não é? Nós podemos ficar dias sem comer, dias sem beber, mas sem a respiração, poucos minutos. E a respiração, ela traz a vida nova, que eu inspiro e devolve aquilo que eu não preciso mais. E nisso a gente também pode soltar o estresse. Solta o estresse, inspira novo, solta aquela tensão para ela não se concretizar no teu corpo. E aí você vai tendo mais conscientização. A respiração, ela é fundamental para que a gente tenha consciência, tenha percepção, não é? O corpo também foi o primeiro movimento do toque da mãe que nos acolheu, que amamentou, em que identificamos um pouco as emoções. Então, é o corpo a nossa emoção concretamente, não é? As mãos. Nós falamos aqui, os paulistas, nós falamos muito pelas mãos, nos comunicamos, herdamos isso dos italianos, a nossa expressão. E o abraço, braços são extensão do coração, daquilo que eu sinto. Percebe? A gente consegue abraçar quem a gente quer bem, a gente consegue abraçar, trazer para perto, para esse contato acolhedor que aprendemos lá ainda bebês, fomos acolhidos. E nós fazemos isso quando abraçamos outra pessoa, quem queremos bem. Com que a gente não tem muita afinidade, não dá para abraçar. Ou então aquele tapinha nas costas, né, que é quase um movimento de se afaste um pouco, não quero muita intimidade, mas o abraço acolhe. E o abraço, quando ele tem um toque, acalma, não é? Isso é inconsciente. Desde criança, a gente se machucava, a mãe ia lá com um toque mágico
e passava, dá um beijo, um contato, isso acalma a dor, acalma o coração, acalma a alma. Então, a gente tem que abraçar mais, tem que ter esse movimento de acolhimento, tem que explorar aquilo que a gente aprendeu. Abraçar a si mesmo, também se acolher. Hoje eu quero tirar o dia do pijama para me dar um descanso, ficar acolhido, acolhida, para me permitir descansar, para me permitir olhar para o meu corpo, respirar. E assim a gente vai desenvolvendo esse trabalho de conscientização, de consciência corporal. O que vai acontecendo aqui? No peito, a gente não respira, as angústias, aquilo que dói, aquilo vai ficando guardado no nosso coração. E é nesse lugar que está expresso. Então, as pessoas dizem, está tão apertado que eu mal consigo respirar. A angústia. Angústia é um termo do latim que diz peito apertado. Então, esse peito tem que abrir e expandir. E, às vezes, a melhor forma de fazer isso é respeitando a tua dor e chorando. Lowen, que é seguidor do Reich, que desenvolveu também o trabalho da bioenergética, de terapias corporais, leitura corporal, ele dizia que ele lá, já perto dos seus 80 e poucos anos, ele acordava toda manhã, batia as pernas incontavelmente, passava pela dor e tinha um choro compulsivo. E ele dizia, eu não tenho que saber por que eu estou chorando, eu apenas estou me aliviando de emoções guardadas no meu corpo desde o dia que eu nasci. Acontece que a gente sempre quer saber o porquê. Não tem porquê. A gente expressa. Quando você tem uma dor, você vai ficar dizendo por quê. Ela é expressa. Então, se eu tenho uma dor nas mãos que fazem contato com o mundo, que se comunica, que acolhe, que pega, que trabalha, que produz, essa mão não está conseguindo funcionar de tanta dor, então vamos olhar para ela. Está faltando esse acolhimento, está faltando este movimento de pedir, de doar, e a mão enrijece, de soltar aquilo que a gente cria apego, não é? Então a gente tem que sentir a grande ironia que vida e dor caminham de mãos dadas. Não tem como a gente chegar num ponto de crescimento e evolução se a gente não olhar para aquilo que dói, para aquilo que está preso e que está impedindo a gente de ter saúde e harmonia. Né? Se a gente for pensar aqui no abdômen, na barriga, frio na barriga, quem nunca sentiu frio na barriga de medo? Ou o frio na barriga de grande alegria, ou de excitação, de ansiedade, não é? Da espera de algo muito bom que está para acontecer. Nós não nos damos conta. Passamos pelo frio na barriga e vamos ali, estreitamos o ombro e vamos em frente. Então vamos ouvir e reconhecer. Tenho medo, ou estou muito feliz, em contentamento. A barriga vai falando disso, essa parte do abdômen vai falando disso, e as vísceras vão falando disso, não é? Quando a gente está com medo, então a gente suprime a respiração. Quando a gente está com raiva, quem que nunca dá uma bufada? Para ver se consegue soltar. Dá uma bufada para aliviar, não é? É uma forma de dizer para o outro que está perto, não estou gostando, está me incomodando. E sem perceber a gente bufa. Então, porque está incomodado, porque está irritado, porque está com raiva. Então, vamos ouvir. Isso tudo está ficando aqui no corpo e o sentimento não vivido, o sentimento que não sai de uma forma saudável, ele vai sair pervertido. Então, o medo está ali para me dar cautela. Agora, se eu respirar em medo demais, eu paraliso frente à vida, certo? A raiva, ela tá ali para me dar força e para que eu possa pôr limites, não para destruir. Muitas vezes as pessoas, mas se eu for falar da minha raiva, eu vou destruir o outro. Então, essa é a raiva que já foi contida desde a infância, porque é feio fazer cara feia, é feio expressar, não é?
Criança bonita não pode ter medo, não pode ficar triste, não pode ter raiva, não pode nada. Então, o medo fica cristalizado, a raiva fica engolida e a gente sai bufando, porque tá com o saco cheio. Então, vai soltando isso nessa tensão. E às vezes também vai remoendo raiva, remoendo insatisfação. E remoe o estômago, gente. E vira uma gastrite nervosa. O que você tem? A gastrite nervosa. Eu passo por uma tensão, ataca a minha gastrite. Pensa, a raiva concretizou de tal forma que o ácido do estômago corroeu a parede do estômago. Óbvio, todo sintoma precisa ser primeiro avaliado por um médico, precisa ser cuidado por um médico, está no corpo. Então, a gente vai também ter esse cuidado. Mas, se você pode desenvolver a consciência corporal, a percepção do que é que teu corpo está falando, a gente chega nesse movimento de olhar para o estresse, de olhar para aquilo que está tenso, mas você muda o padrão, você vai mudar também aquela tensão. Então não chega a corroer, não chega a virar uma gastrite. Tem uma tensão e vou aprender sobre ela e vou usar os recursos, ter mais consciência, mais percepção desse aliado que é meu corpo e vou respirar nisso para lidar com a minha raiva. Vou aprender que medo é cautela, que a angústia é a necessidade de abrir o peito e que a raiva ela é um sinalizador, ela me dá força para eu pôr limite. Eu não gosto disto. Eu vou então dizer para a pessoa que eu não quero ser tratado dessa forma. E quando isso não é expresso, vai sair de uma forma perversa. Então eu vou bufar, eu vou usar de outros recursos, porque aquilo que não está fazendo bem na gente quer sair, quer seguir um caminho. Então vamos optar pelo caminho saudável. A coluna da gente, dor na coluna, estou carregando o mundo nas costas. O que é que você carrega tanto que teu corpo está dizendo? Ei, não aguenta tanto peso. Não é? A gente tem uma coisa de cuidar de família, cuidar do trabalho, cuidar do que está fora, cuidar dos filhos, e vai sobrecarregando. E a gente vai achando que a gente é aquele que vai ter que dar conta de todas as coisas. Opa, aí a coluna dói. Aí corre, vai, toma um remédio, mas não muda padrão, a dor volta. E aí as pessoas dizem, eu tenho um problema sério na coluna, isso já é crônico. Mas o crônico é o carregar o peso nas costas, né? E o corpo, como aliado, está dizendo, você não aguenta carregar mais do que você tá suportando. Vamos mudar padrão? Observa que você pode soltar um pouco as costas, dizer, olha, eu não dou conta disso agora. Vamos respeitar o limite também, não é? Então a coluna ela está aí para contar para a gente um pouco disso. Se a gente não ouve, o corpo vai aumentando. Ele fala baixinho naquela forma de tensão. Aí eu não ouço e ele vai criar uma tensão um pouco maior. Eu continuo não ouvindo. Pronto, estou com um negócio crônico aqui no ombro e eu preciso que alguém me alivie, alguma coisa de fora. Então, de dentro de mim, o que eu estou carregando aqui? Esse medo está muito pesado, eu preciso liberar um pouco para soltar, para então poder fluir. E assim a gente vai, as pernas, os pés colocam a gente na vida. Então eu preciso estar inteira, preciso estar pisando firme no chão. Os meus pés, eles são como raízes, a estrutura de uma árvore. Vamos dar atenção para o pé. Vamos dar uma atenção para essa base, para ele estar inteiro. É ele que me leva para a vida, gente, não é a cabeça. Já viu? Tem gente que anda com a cabeça na frente, o peito atrás, não é? E vai ter dor nas costas, e a perna, e dói o joelho, sobrecarrega. O que o corpo está dizendo? Solta um pouquinho, solta a mola, aprende a ter um balanço na vida, tem que ter um gingado. Não é? Normalmente o joelho dói para aqueles que têm dificuldade de se ajoelhar, experimentar um pouco o movimento da humildade, o movimento de aceitar
que é humano muitas vezes e não dá conta de tudo. E quando a gente experimenta isso, ouvir o corpo, ouvir os sinais que ele está dando, quanto é saudável, ricamente pleno em saúde, que a gente tem de volta esse olhar. Então eu consigo aquela tensão e eu ouço na minha respiração e eu me alivio e eu solto. E opa, de repente eu não tenho mais aquela dor no ombro, porque eu fui respirando nisso, fui aprendendo a soltar, fui flexibilizando e a minha tensão agora, eu estou mais relaxada, então eu não criei uma dor crônica. Então cada parte do nosso corpo está tudo aí funcionando para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. A nossa emoção, ela é concreta, ela é o próprio corpo, desde a pele, desde os sintomas de pele, dos estresses que passamos, e muita gente também tem isso na pele, até a nossa cabeça, nossa respiração, nosso corpo como um todo é que vai nos colocando em sintonia de como estamos funcionando. Isso é muito importante. No dia a dia, que a gente vai se acostumando com o estresse, é incrível como as pessoas vão se acostumando com as dores. E o mais sério, né? Eu ouço muita gente dizendo, isso é da idade. É da idade. Tô vendo muita gente querida chegando aqui, fico muito feliz de estar com vocês, de estar recebendo Elaine, a Genai, a Isa, sejam bem-vindos. Estou aqui falando do corpo, de aprender a ter consciência corporal, do quanto é importante a gente reconhecer o sintoma que o corpo está dando como um aliado, não como um inimigo. O que é que ele está dizendo? Qual é o padrão que a gente precisa mudar? Toda dor é um sinal, é um alerta do corpo dizendo: transforma esse padrão, isso não está bom para você. Coluna sobrecarga, tensões no ombro, que é o medo que vai cristalizando, o peito que fica apertado, e a gente não ouve, continua marchando. Então, o sintoma que está pedindo socorro para nos colocar em equilíbrio, uma hora vira uma doença. Não é assim como eu comentei há pouco, o estômago que vai guardando aquela tensão e a gente vai remoendo e uma hora ele machuca, aí tem uma gastrite. Eu vou no médico, vai ao médico, vai cuidar, obviamente, mas presta atenção no padrão. O que o corpo está pedindo? Nós somos mente, a mente entende e o corpo compreende, gente. Então, é fundamental desenvolver essa percepção, usando sempre a respiração também para nos colocar nesse equilíbrio. Eu respiro, como funciona a minha respiração? É uma respiração leve? É uma respiração solta? Ou eu continuo presa naquele lugar da respiração com o medo? Ou é uma respiração plena? Ou é a respiração de quem está cansado demais para segurar tudo e sai bufando, sai por aí pela vida emburrado? Na minha enquete da semana, no meu story, eu perguntei: o que é no teu corpo que te incomoda? E foi bem interessante que uma pessoa entrou e disse assim: o que eu sinto, eu tenho mau humor do nada, de repente eu estou mal-humorada. E eu respondi para ela e disse: observe então, se esse mau humor é do nada ou se você está acumulando, e uma hora você se vê mal-humorada. Isso é importante, que não vem nada vendo nada, nada vendo nada. Assim, tudo é construído. Então, se você está ficando amargo, azedo, com muito mau humor, uma hora o pâncreas vai também dizer: amargou tudo aqui. Nossa, do nada eu tive diabetes. Não é do nada. O corpo vai construindo. Nós nascemos com uma folha em branco, fomos crescendo, fomos nos formando, fomos tendo informações do meio, fomos engolindo por aquela história de que criança bonita não chora,
não esbraveja, não bate o pé, não fica triste, não fica bravo, né? Não expressa, tem que estar feliz o tempo todo. E aí o que eu faço com a minha angústia? O que eu faço com a minha raiva? Bufo, não é? Então a gente vai perdendo também essa natureza, essa naturalidade, a espontaneidade de expressar os nossos sentimentos. Então a raiva me dá força para me posicionar e me defender. A tristeza limpa e eu ouço aquilo que está me deixando insatisfeita. O medo me dá cautela e eu também vou observando o que me aflige, o que me deixa insegura, o que não tá bom. E conectando mente e corpo com a minha respiração, eu vou tendo mais consciência desse grande amigo que está o tempo todo dando o recado daquele padrãozinho que a gente vai repetindo sem se dar conta e que precisa ser transformado. Então, se tem dor, ouve a dor. Não olhe para esse corpo como inimigo que está te ameaçando o tempo todo. Aprende a decodificar. Tem uma frase lindíssima que postei hoje também, ela é muito antiga, conheço, em que ela diz: o corpo ela não é uma máquina, como diz a ciência, e nem culpa, como nos fez crer a religião. O corpo é uma festa. É uma festa e merece ser comemorado, e merece ser olhado, e merece ser. O corpo é o teu templo, então olha para ele como um aliado, gente. Não vamos olhar para o corpo como um inimigo. Se a gente consegue ter essa consciência de cada parte, do recado que está sendo dado, é a partir daí que a gente consegue ter percepção de alguns padrões que a gente nem se dá conta de personalidade que a gente vai repetindo. Então, se eu olho para aquela minha atenção, digo, bom, eu estou aqui concretizando o meu medo. Então, medo de quê? Eu reconheço o medo, vou ter cautela com ele e eu sigo adiante. E quando a gente reconhece o medo, a gente fica mais forte. Amou essa frase, né, Ginai? Ela é linda. Vou repetir. O corpo, ele não é uma máquina como nos fez crer a ciência e tampouco culpa quanto nos colocou a igreja. O corpo é uma festa, merece ser comemorado. Então, como a gente olha para essa festa, como a gente comemora, respeitando, aprendendo a decodificar, ouvindo os sinais do corpo, qual é a mudança que ele quer nos colocar. A terapia corporal, ela traz essa finalidade. A gente tem a parte da compreensão analítica, óbvio, mas também a gente segue esse lugar, porque o Reich e outros estudiosos, eles foram olhando assim, bom, aquilo que meu paciente está falando, quando ele fala, ele encolhe o peito. Então ele traz uma emoção. E na terapia corporal, olhar para essa emoção é também desbloquear essa emoção que pode ter acontecido em várias fases da nossa vida, desde a infância, enfim, emoções que ficaram ali guardadas e contidas. Bom, com esse trabalho que eu vou compartilhando com vocês essas informações e vocês podem compartilhar com outras pessoas. Muitos precisam ter essas informações de despertar a consciência corporal para buscar uma harmonia melhor de viver. Então a gente vai compartilhando na corrente do bem, levando mais informações para todas as pessoas. Eu fico por aqui. Perguntas sobre o corpo, quero falar mais sobre isso, gente. Coloca no direct. Eu acho que isso me ajuda, me incentiva a levar mais e mais conhecimento para quem precisa desse conhecimento e eu vou aprendendo muito mais também. Então, é isso. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje e aguardo vocês para as próximas lives e aguardo as perguntas. Me conta qual é a tua dor. O que está te incomodando? E a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Muito obrigada, uma excelente semana para todos.
Um super beijo.